Olá, bem-vindos ao canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia em ordem cronológica. Livro de Jó, capítulo 25. Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como ser puro quem nasce de mulher, se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele? Muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Jó, capítulo 26. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desválido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras, e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Seol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e essas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens, traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Verso 13. Com o seu sopro os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca, e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó, capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Verso 7. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos. Pois, qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Clamará a Deus cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais será comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhes sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente. De noite, a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Jó, capítulo 28. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro.
O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos. Ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das duas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Verso 14. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com o ouro puro. Verso 20. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus, a destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-se, a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó, capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, e a justiça era o meu manto, e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e os seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava: morrerei em casa e os meus dias serão numerosos, como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. Verso 21. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos.
Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como consolador dos que choram. Estudo de hoje. Jó, capítulo 28, versículo 13. Jó buscou compreender seu sofrimento, mas não conseguiu chegar a um sentido. Mais que isso, ele não tinha poder para mudar sua situação. Para isso, ele precisava da sabedoria e do poder de Deus. Jó afirmou que a sabedoria não poderia ser encontrada entre os vivos. Nenhum professor ou grupo deles poderia produzir conhecimento ou entendimento suficientes para explicar a totalidade da experiência humana, a derradeira interpretação da vida, de quem somos e para onde vamos deve vir de fora e acima de nossa existência mortal. Mas Deus não deixou as pessoas sem esperanças, o que não somos capazes de encontrar sozinhos. Deus providencia. Em geral, não procuramos pela sabedoria, simplesmente damos de ombros ou desistimos. Mas Deus não. Ele ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. 2 Samuel, capítulo 14, verso 14. Onde nos faltava a sabedoria e o poder de que precisávamos, Deus já havia colocado um plano em ação. Para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Cristo é o personagem central das Escrituras. A única maneira da vida de Jó e da nossa fazer sentido é por intermédio de Jesus. Finalizamos o estudo de hoje. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.